Cássia. Aqui é bom demais. Rádio Santa Rita de Cássia. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. No ar, a morte não é nada. Apresentação, Padre Marcos Moreira. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Um bom dia a todos. Salve Maria. Que alegria imensa estarmos mais uma vez reunidos nessa manhã de quinta-feira para juntos meditar naquele que dá sentido em tudo, inclusive a morte. Sem ele nada tem sentido, inclusive a vida. Quero desde já agradecer a presença de cada um de vocês, de perto ou de longe, carinhosamente nos acompanha, nos motiva, nos incentiva, nos alegra. Como é bom saber que estamos aqui, vocês aí participando desse programa de perto ou de longe. Quero agradecer e pedir também o seu carinho, o seu gesto de amor, de colaboração, de participação. Compartilhe com seus amigos, marque seus amigos nas suas redes sociais e nos ajude a divulgar cada vez mais. Vamos consagrar nossa manhã com a oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor infinito e misericordioso de Jesus Cristo, nosso irmão, Senhor e Salvador, vencedor da morte e ressuscitado ao céu, a força, a unção, o consolo e a santificação diária do Divino Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos pecadores. Perdoemos-nos mutuamente do fundo do nosso coração e imploremos o perdão, o amor e a misericórdia de Deus, nosso Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Oração pelos falecidos. Senhor Jesus, nós os pedimos, acolhei, lembre com saudade e gratidão o nome da pessoa que ainda hoje você chora entristecido pela dor da separação. Na luz do vosso reino, vós que com vossa ressurreição nos libertastes da sombra da morte, concedei a todos os falecidos a purificação de todos os pecados e a paz do vosso abraço eterno. Sede também para nós paz e esperança na dor da separação, guia e apoio na nossa peregrinação terrena. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, você aí de perto e de longe, participando conosco nessa manhã de quinta-feira, 13 de março de 2025. Quero desde já pedir desculpa, pedir perdão, vocês já perceberam que minha voz não está muito legal.
Ontem eu dei uns gritinhos a mais aí, né, Michel? Você sabe o motivo, você tirou sarro de mim aí, mas faz parte, né? Não, tô tranquilo. Vou tirar sarro como, pô? O time não tá arrumando nada, eu vou tirar sarro como? Pois é. Então, ontem a emoção foi à flor da pele e eu usei um pouco a voz porque estava lá no Santuário do Povo. Aí não, aí é meio A forçado. Neoquímica Arena é o Santuário do Povo, é lógico. Brincadeiras É outra coisa do povo também, mas deixa pra lá. brincadeiras à parte, faz parte da vida. Mas foi muito bom estar lá, foi muito emocionante. E coisas do futebol. A gente precisa disso para se alegrar um pouco e manter as emoções em dias. Mas aqui estamos novamente com a nossa caminhada de fé, dessa manhã, partilhando aquilo que a gente sempre partilha aqui. Bem-vindo cada um de vocês ao programa de hoje, você que está de perto ou de longe. Sempre falamos aqui sobre esse tema delicado, mas essencial, que é sobre o luto. Meu irmão, minha irmã, você sabe muito bem que a perda de um ente querido é uma das experiências de mais dor que temos, e é uma coisa universal que todo mundo pode enfrentar um dia. E hoje, como sempre nesse programa, queremos oferecer palavra de consolo, de conforto, de ânimo, meditação, rezar, pedir paz no coração de todos, queridos ouvintes, você que de perto ou de longe, principalmente você que vive o luto, essa jornada única para cada um de nós, que não devemos hesitar em buscar consolo, buscar apoio, buscar ajuda para superar, para vencer essa etapa que não é fácil. Estejam sempre abertos ao diálogo para isso, sintam sempre à vontade de procurar alguém, porque a dor da perda, sendo essa experiência que todo mundo sente, é a gente compreender como oferecer apoio para fazer toda a diferença na superação da vida da pessoa. Nos programas anteriores falávamos muito sobre o que devemos falar, como devemos falar, o que devemos evitar, o porquê evitar, para formar empatia, para ser mais presente. Vamos refletir hoje sobre um tema que no meu coração toca também muitos de nós. Inclusive, ao longo dessa semana, conversei até com umas pessoas e entrei nesse tema com elas, e foi muito interessante ouvir falar sobre os sonhos com pessoas que já partiram. Esses sonhos podem ser experiências emocionais intensas demais, como essa semana eu escutei de uma senhora falando do sonho que ela teve com o pai dela, e foi muito intenso aquela experiência dela. Muitas vezes nos deixam com uma série de perguntas, dúvidas, e tem sonho que até responde o momento que a pessoa está vivenciando. O fato é que quando sonhamos com alguém que já faleceu, isso pode ser uma forma poderosa também de expressar a dor, também de expressar a perda. A presença dessa pessoa em nossos sonhos pode nos proporcionar consolo e também uma conexão emocional daquela falta que sentimos no cotidiano, no dia a dia. Muitas vezes esse sonho nos lembra de momentos especiais, das risadas compartilhadas, dos momentos felizes, das conversas profundas, da conexão que tivemos, e isso pode trazer até paz e consolo. Mas o que esses sonhos realmente significam? Vamos meditar, vamos partilhar. Talvez você que está aí nos acompanhando tenha alguma experiência, conte para nós aí. Conte para nós aí, coloca sua experiência aí, vai compartilhando com a gente, quem sabe não ajuda muito aí para alguém possa perceber como você vivenciou. Conte para nós a experiência que você teve. O que realmente significa os sonhos? Estava meditando, para algumas pessoas, eles podem ser vistos como até mensagem do além. A gente sabe que uma coisa que é impossível, é paradoxo, é contraditório até,
quem já morreu conversar com alguém. Não vamos entrar por esse viés, mas... E também não estamos querendo diminuir nem ninguém, nem crença, nem nada, mas quem parte, entra na vida de Deus. Então, se a pessoa pudesse voltar para dizer alguma coisa, tenho certeza que ela ia dizer: vivam melhor, aproveitem mais, eu no teu tempo, você tem, enfim. Mas muitas pessoas veem isso como mensagens do além, uma forma de comunicação que ultrapassa as barreiras da vida e da morte. Outros podem interpretar os sonhos, como eu disse agora, como reflexo de sentimentos, e até sentimentos que não foram resolvidos, como arrependimentos ou desejos de reconciliação. Você já passou por isso? Já teve uma experiência dessa? Conte para nós o que o sonho refletiu para você, o que o sonho significou para você. Pode aparecer como arrependimento de algum desejo, de alguma reconciliação. Conte sua experiência, nos ajude, nos motive aí. É importante muito lembrar, não esqueçam nunca que cada sonho é único, cada sonho é pessoal, assim como o luto. Cada um vive de uma forma. O que aquele sonho que você teve significa para você, ele pode ser muito diferente do que ele significa para outra pessoa, embora talvez sonhe a mesma coisa, do mesmo jeito, mas pode ser muito diferente. Então, é importante lembrar disso, né? Para algumas pessoas de um jeito, para outros não. A gente pode perceber que é importante o significado dele, ao refletir sobre esses sonhos, perguntar-se para si mesmo, perguntar-se: como eu me sinto sonhando com essa pessoa, depois que eu sonhei com essa pessoa? O que ela representa para mim? Que emoções ou memórias surgem à tona depois do sonho? Eu não sei se eu já falei para vocês, eu repito, eu sempre durmo assim com a mente já preparada, com o propósito. Antes da minha oração final, se eu sonhar com alguém hoje, eu quero pedir um abraço. Então, faça essa experiência você também. Sonhou com alguém, peça um abraço no sonho. Isso é tão libertador, isso é tão consolador, isso traz paz. É impressionante como a gente se sente bem. Eu já sonhei com muitas pessoas, já sonhei com o Padre Toninho, já sonhei com o Senhor Calazans, já sonhei com a Irmã Rosa, já conheci um monte de gente. Nunca sonhei com a minha avó e ainda também nunca sonhei com a minha sobrinha. Tenho uma vontade de sonhar. Eu acho que vai ser um abraço assim que eu não vou querer acordar mais, não vou deixar ela subir mais. O dia que eu sonhar com a minha avó, sabe, Michel? Tem gente que fala assim pra mim: ai, padre, eu sonhei com a minha mãe, eu tô com medo, o que eu faço? Puxa vida, ter medo da mãe. Aí eu sempre pergunto, então, eu falo: sua mãe foi uma pessoa má? Não, padre. Mas por que você tem medo? Ah, porque ela tá morta. Não, primeiro que a gente não tem que ter medo de quem tá morto, né? Quem tá morto não causa espanto. Não pare de ficar se iludindo com filmes, pare de ficar se iludindo com histórias que contam aí arrepiantes. Não existe nada disso, pelo amor de Deus. Não tenham medo de quem morreu. Tem que ter medo de quem tá vivo. Quem tá vivo é que causa pavor em nós, sabe, Michel? Preocupação, perseguição, falsidade. Como a gente sofre com certas pessoas que ainda estão vivas, né? Os mortos não nos causam nenhum mal, nós vamos ver daqui a pouco na palavra de Deus. Então, ter medo de sonhar com a mãe, ou ela foi uma pessoa muito má, ou realmente você precisa superar o medo. Mas, se acontecer, peça um abraço. Você que perdeu sua filha, você que perdeu seu filho, seu esposo, sua esposa, sei lá, aquela pessoa que você amava, pede para sonhar e pede um abraço. Você vai ver o quanto que esse abraço, ele é consolador, ele é libertador, ele nos fortalece. E, sobretudo, perguntar o que essa pessoa representa para você, que emoção ou memória ela está trazendo à tona. Além disso, nós podemos ver que os sonhos, eles podem ser um convite para olharmos para dentro de nós mesmos. Eles podem nos ajudar a explorar
nossas próprias emoções sobre a perda, sobre a vida, sobre a perda e a vida, sobre a nossa caminhada de fé. E pode até incentivar a gente a valorizar os momentos que temos e as relações que queremos cultivar. Aquilo que eu venho falando há alguns dias. Fazer como aquele encontro que você tem com a pessoa como se fosse o último. O último. Não é para ter medo. Eu estou aqui falando com vocês, repito, pode ser a última vez que eu estou aqui. Qual o problema disso? É para me apavorar? É para me ficar amedrontado? Não. É para eu aproveitar o valor do agora, o poder do agora, aproveitar cada instante. Ontem mesmo falava com o papai, com meu pai mesmo, e falava com ele, conversava, e quando eu digo, então, pai, não é para ter medo, é para realmente cair a ficha. Então, o sonho pode ser um convite para a gente entrar para dentro de nós mesmos e nos ajudar a explorar nossas próprias emoções sobre a perda, sobre a vida, incentivando que a gente possa valorizar os momentos que temos e as relações com as pessoas que cultivamos, sobretudo aquelas que nós amamos, mas mesmo aquelas pessoas que não amamos tanto, não permitir que elas fiquem, sei lá, chateadas, causar impacto negativo na vida dela. Mas por fim, meu irmão, minha irmã, sonhar com alguém que já partiu pode ser um lembrete de que, embora a morte seja uma parte inevitável da vida, eu estava lembrando aqui de uma passagem do filme O Alto da Compadecida, quando o Chicó fala pro João Grilo, tudo que é vivo morre. Tudo que é vivo morre. Aí ele faz toda uma poética em cima dessa frase, mas é uma realidade. Embora a morte seja uma coisa inevitável da vida, as memórias e o impacto que cada pessoa tiveram em nossas vidas vão continuar vivos em nossos corações, em nossas mentes, em nossa alma, no nosso dia a dia. Pode ter certeza. Se for uma pessoa que realmente amamos, que fez uma presença marcante na nossa vida, nós vamos sempre transformar em saudade, vamos estar sempre lembrando com saudade. Se for uma pessoa que não teve muita influência na nossa vida, não teve muito impacto, desculpa eu falar, mas é a verdade, a lágrima vai secar antes da vela apagar, antes da flor murchar lá no velório. Talvez, no máximo, no 7º dia, depois de um mês, já não está sendo mais lembrado com carinho, e por aí vai, meu irmão, minha irmã. Então, da próxima vez que você se encontrar sonhando com um ente querido que já se foi, é o conselho que o padre dá, é a minha opinião. Reserve um momento para refletir sobre o que essa experiência significa para você, o que esse sonho significou para você. Não é para te amedrontar, não é para te apavorar, não é para te transformar, mas é para você refletir, porque pode ser uma oportunidade de cura. Já parou para pensar nisso? Pode ser uma oportunidade de você estar sendo curado daquilo que você não falou em vida, daquilo que você não fez em vida. Pode ser uma oportunidade de você compreender melhor a sua vida, sua caminhada, até a relação que você teve com a pessoa. E quem sabe, meu irmão, minha irmã, até de um novo fechamento. Você fechar uma história que ficou atravessada, que ficou mal resolvida. É uma oportunidade de cura. Talvez um sonho pode ser uma oportunidade de cura. Sim, com certeza, por que não? Sonhar com pessoas falecidas pode, de fato, indicar cura, porque pode fazer a gente ver, perceber problemas não resolvidos que existiam em vida e, de repente, olha aí, através do sonho, consegue resolver. Pois é, vamos pensar. Você tem alguma experiência dessa? Você tem alguma maneira pelo qual esse sonho refletiu na sua vida de forma pendente ou de forma resolvida? Você tem? Conte para nós. Ou então, coloca aí, até ajuda a interagir aí para esse... Não é pelo padre não, nem pelo Michel, nem pela rádio. Também pelo padre, pelo Michel e também pela rádio, mas é pelo esse tal de algoritmo aí que prende a gente. Essa é uma benção. Esse algoritmo aí, ele prende. Nós estamos aqui ao vivo com quantas pessoas aí tá que marcando. Segundo o YouTube, tem 13 pessoas. 13 pessoas só tem ali na paróquia Santo Agostinho vendo o padre. Né? Olha o pessoal aqui de Serra do Ramalho, olha o pessoal aqui da Bahia. Ali tá dizendo que tem mais 5, mas a gente sabe que não é só olha isso. O pessoal de Tocantins, olha o pessoal da Conexão Católica, da Rádio Santa Rita de Castro, da Rádio Conexão Católica.
Olha o pessoal de Portugal, por exemplo. Então, esse tal de algoritmo, ele só manda quando a gente... Se você pagar. Se você pagar. Como a gente não paga, a gente não tem dinheiro, então a gente conta com o seu like, conta com a sua colaboração, conta com a sua presença comentando mesmo. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Então, repito, da próxima vez que você se encontrar sonhando com um ente querido que já se foi, reserve esse momento para refletir sobre essa experiência que você está tendo, que teve, o que ela significa para você. Repito, pode ser uma oportunidade de cura, porque você pode ser uma oportunidade de compreender melhor e, quem sabe, até dar um novo fechamento na história que você teve com a pessoa. Sim, porque sonhar com pessoas falecidas pode, de fato, realmente indicar problemas não resolvidos que existiam na vida e que a gente pode relatar no sonho. Você, se tiver alguma maneira pelo qual esse sonho refletiu questões pendentes, coloca aí para nós, explica para nós, coloca aí, ou o que você deseja que aconteceria, coloca aí para nós, partilhe conosco, né? Tem muitos, eu já vi casos de conflitos não resolvidos, né? De repente, se havia desentendimentos ou desavenças com a pessoa falecida, o sonho pode ser uma manifestação do desejo de resolver, ou até mesmo, quem sabe, de reconciliar com aquela pessoa. Quantas pessoas o padre já ouviu, padre? Olha, tinha acabado de discutir com meu pai, e eu saí, depois meu pai aconteceu um acidente, e agora como... E a pessoa ficou com aquele peso na consciência, porque não conseguiu resolver em vida. Talvez sonhar com o pai é uma oportunidade de quê? Dessa reconciliação, de resolver aquilo que em vida não conseguiu. Então, esses sentimentos podem continuar a afetar o sonhador. Talvez ela está com aquele peso na consciência e fica sonhando, e isso afeta de modo tão forte que mesmo após a morte da pessoa, ela tem aquele sentimento de culpa, ela tem aquela consciência pesada. Muitas vezes, os sonhos com falecidos, eles podem surgir justamente quando a pessoa se sente culpada por algo que ocorreu antes da morte. Como acabei de falar, palavras não ditas. Isso é uma verdade. Né? Já aconteceu comigo. Eu não ia falar, não, mas não fica à vontade aí, meu querido. Eu vou dar esse testemunho. Partilha conosco. Contribuir com o tema. Eu sonhei com duas pessoas muito queridas, né? Um rapaz, o Daniel Santos, que fez parte do nosso ministério, e ele faleceu muito jovem ainda, tal. E nesse sonho tava ele e tava o Padre Zaga. O senhor conhece? Claro, grande irmão, Padre Zaga, grande irmão, nossa. E o Padre Zaga, ele era um excelente sacerdote, uma pessoa maravilhosa, mas ele tinha o jeito dele, né? E nesse sonho eu sonhei com esse rapaz e com o padre. No sonho, o rapaz, a gente estava aqui no salão paroquial, num evento, tocando. Eu sonhei com a gente tocando e ele veio me pedir um abraço, esse rapaz. Eu dei um abraço nele. E aí o padre passou no corredor. E eu fui falar com o padre, ele falou: não quero falar com você não, que você vive falando mal de mim. E saiu, entrou no carro dele e foi embora. E eu fiquei pensando nisso no sonho. Por quê? Porque a gente teve alguns problemas, né? Assim, o padre com o ministério e a gente com ele, enfim, os problemas aqui não vêm no caso, mas enfim. E eu, dentro do meu convívio, eu fiquei magoado com ele. E eu acabei falando algumas coisas dele verdadeiramente. Assim, pros meus, né? Não pra comunidade, mas pros meus. E depois desse sonho eu falei, poxa, que sacanagem, né? Eu nunca me coloquei no lugar do padre para pensar o que é, perguntar para ele enquanto em vida por que ele tava assim, né? Então, e a gente com ele. E isso mexeu comigo bastante e a partir de então, ficou essa coisa com ele mal resolvida, que esse sonho veio me mostrar, falou: meu filho, fica quieto que você tá errado, né? Ele tem os motivos deles, vocês têm o de vocês nunca sentaram para conversar, nunca tiveram esse de sentar eu com ele e falar ao padre, eu não gostei, ele falar, entendeu? Não ficou resolvido. E esse sonho veio mostrar pra mim, que falou que esse aí eu vou ter que acertar com ele lá em cima, a hora que a gente se encontrar, se Deus quiser. Mas impacta mesmo a gente, da forma que o senhor tá falando, né, padre? Esses sonhos sim, assim, que vem.
Impacta, e me impactou bastante. Até hoje eu fico com a imagem dele entrando no carro dele aqui e saindo, e eu fiquei com aquela cara de besta no sonho. Falei, poxa. E agora? Vou atrás? E agora? O que eu faço? Não tem como, agora Pois não é, dá sim, mais. tá Já vendo? foi, passou. Não Sonhos com pessoas falecidas realmente podem, muitas vezes, indicar a presença de problemas não resolvidos na época em que a pessoa ainda era viva, né? Então, esses problemas realmente podem variar bastante. Belo testemunho, Michel, muito obrigado. Belo testemunho, bela colaboração. Você também tem a sua história, coloca aí para nós aí, daqui a pouco vamos ver quem que pode partilhar conosco, porque esses problemas podem variar bastante, desde pequenos desentendimentos, como bem falou Michel, mas também pode ter discussões não resolvidas, até questões mais profundas, como culpa, arrependimento, falta de perdão, sei lá, seja dado ou recebido o perdão que faltou, sei lá, muitas coisas. A sensação de que algo ficou pendente na relação. Então, é muito importante, talvez, depois de uma discussão com alguém, voltar e reconciliar, porque vai que aquela pessoa morre logo em seguida. Como é que fica a consciência? Aí, então, o sonho, ele pode trazer cura, tá vendo? Que bonito que o Michel tá falando, que acabou de falar para nós. O sonho pode trazer cura. O sonho pode ser essa manifestação do nosso subconsciente tentando processar, tentando não, porque eu não gosto dessa palavra tentar. Quem tenta é o demônio, né? Se esforçando, procurando. Você faz ou você não faz. Pois é. Quem tenta é o demônio. Então, se esforçando para processar as emoções e buscar algum tipo de resolução, de fechar mesmo a história, de não ficar muito negativa, né? Então, coisas como raiva, tristeza, ou mesmo alegria intensa, expressa pela pessoa falecida que aparece no sonho, podem ser pistas sobre a natureza desses sentimentos não resolvidos. Então, às vezes a gente sonha que a pessoa, ela estava triste, ela estava sorrindo, enfim, pode ser pistas de sentimentos não resolvidos. E vale ressaltar que a interpretação dos sonhos, é muito importante a gente ressaltar isso, eu diria, bem subjetiva, né? E depende muito do contexto individual de cada um, ou principalmente do sonhador, da sua relação com a pessoa falecida, daquilo que realmente ficou por resolver. Que bom, é isso aí. Vamos fazer uma pausa, aquele cafezinho do Michel que já está cheirando aqui. Tá pronto, mas antes disso, vamos dar um salve aqui, um abraço às pessoas que a gente aqui consegue aqui, agradecer a presença. Vamos lá, Michel. Vamos lá, Edna Gabriel mandando bom dia, Padre, sua bênção. A Daiane Oliveira, bom dia, sua bênção. A Ângela, colega, bom dia, Padre Marcos, que Deus abençoe vocês. Aí sempre que Deus abençoe a Podóloga Soares. Sempre abraço para todos aí. Amanhã começa a festa da uva aqui em Vinhedo. Olha lá, ela tá no lugar ruim, né, Vinhedo é um lugar ruim. Tá Que delícia, lugar, olha que bênção, que bênção. A Maria Reis, bom dia, que Deus abençoe a todos. Lá, tá, a Ângela tá dizendo que espera vocês aqui. Ela falou, Ai, Deus vai providenciar, pode deixar. Jerusa Bueno, bom dia, Padre Marcos. Minha filha Adriana estava rezando o terço na madrugada. Ela dormiu e sonhou que o pai dela estava rezando com ela. Bonito, tá vendo? Uma manifestação de uma coisa bonita. Que maravilha, que maravilha. Edith Cássia, bom dia, Padre Marcos. A Luci também dando bom dia. E a Sandra Gama também dando bom dia. A Sandra Gama é a Sandra, irmã do Padre. Maravilha. A gente chama ela de mais conhecida como Cris. Muito bem, Cris. Um beijo a todos, que Deus abençoe a todos. Um rápido intervalo, viu? Uma música aí, a gente volta já já. Prepara a sua Bíblia, prepara a sua vela para daqui a pouco a gente também meditar. Até logo. Em sintonia com você, Rádio Santa Rita de Cássia. Você já baixou o aplicativo da Rádio Santa Rita de Cássia? Ainda não? Então corre na Play Store e baixe já o nosso aplicativo. Digite Rádio Santa Rita de Cássia e participe da nossa programação. Rádio Santa Rita de Cássia, sempre ligada em você. Rádio Santa Rita, o amor tá no ar. Pra continuar, vem nos ajudar. Com fé e carinho, faça a sua doação. É fácil e rápido, só um Pix no coração. A fé
fé nos une, a rádio vai tocar. Cada contribuição nos ajuda a chegar. A boa mensagem vai continuar. Com seu apoio é só colaborar. Pix na mão é só digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Você tem um encontro marcado com o Padre PH no programa Evangelizar Transforma, todas as terças às 2 da tarde e aos sábados às 10 da manhã. Participe da Santa Missa de Cura e Libertação, todas as quartas-feiras na Paróquia Santa Rita de Cássia, às 20 horas, Rua São José do Campestre, 251, Jardim Dança. Segunda, às 20 horas, programa Sagrada Família. Venha rezar conosco, pedindo a proteção da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Apresentação, Rodrigo e Ana Benites. Todas as segundas, às 20 horas, aqui na sua Rádio Santa Rita de Cássia. Um ato simples e rápido pode salvar vidas. Doe sangue, doe vida. É importante lembrar que o voluntário precisa ter entre 18 e 69 anos e também ter realizado a primeira doação antes dos 60 anos, ter um peso igual ou superior a 60 quilos, estar alimentado, mas evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação. Caso você realize a doação após o almoço, é importante esperar no mínimo 2 horas. Todas as pessoas que se enquadrarem nos requisitos podem estar realizando a doação com um documento oficial com foto. É rápido, não dói e você estará salvando muitas vidas. Doe sangue, doe vida. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Olhos a
gravaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Minhas mãos. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Voltamos ao vivo aqui do programa Morte Não É Nada. Agradecer a presença de cada um de vocês da Rádio Santa Rita de Cássia e Conexão Católica. Deus seja louvado pela vida de cada um. Que Deus recompense o carinho, a presença, a colaboração e a participação de todos vocês. Então, estamos partilhando aqui sobre se o luto não foi plenamente concluído, o sonho, ele pode sim representar a necessidade de lidar com a dor, de lidar com a perda. Ou seja, a presença do falecido no sonho pode ser sim um sinal de que o sonhador ainda precisa trabalhar essas emoções. E como partilhou um pouco também o nosso irmão Michel, pode ser um momento de cura também o sonho. Então, é refletir sobre as relações, e o sonho traz essa reflexão também, com certeza, porque esses sonhos eles podem levar a essa reflexão sobre o impacto que a pessoa teve na vida de quem sonha, na vida do sonhador, na vida da pessoa que está sonhando. E realmente isso pode incluir a consideração de como suas próprias ações, suas próprias decisões foram influenciadas na relação que teve com o falecido. Se foi resolvida, se não foi resolvida. E aí o sonho ele pode ser esse fechamento da situação. O sonho pode ser um meio de buscar esse fechamento, o entendimento sobre a relação, sobre o que houve, sobre o que aconteceu. Pode ser, sim, uma oportunidade de dizer o que não foi dito, de dar aquele abraço que não foi dado, ou processar sentimentos que ainda estão presentes. Qual eu relatei do rapaz que, depois de uma discussão com o pai veio a falecer, até hoje ele se sente meio que com a consciência pesada, porque aquela discussão não teve um desfecho, ainda está presente na vida dele, né? E isso pode ser uma não muito boa, porque pode ser uma exploração de medos, de ansiedade, pode trazer tudo isso, com certeza. Em alguns casos, já ouvi relatos também, em alguns casos, a presença de alguém que já partiu, ela pode simbolizar esse medo ou a ansiedade em relação à própria mortalidade que a pessoa tem, ou a perda de outras pessoas queridas. Ela pode aumentar esse medo, essa ansiedade com a própria mortalidade que a pessoa tem, ou a perda de alguém que ela... Ai, padre, eu sonhei com fulano, e quando eu sonho com fulano, vai morrer alguém. Será que vai morrer alguém? Tem essa mentalidade, não pode ficar presa a isso. Meu irmão, minha irmã, de fato, eu tenho meio que convencido que sonhar com um parente falecido, que pode trazer essa olhar para dentro e refletir. Por exemplo, você sonhar com uma pessoa que parece feliz, ela pode ter diversos significados, dependendo do contexto emocional, dependendo das circunstâncias da sua vida. Pode trazer algumas interpretações, porque você sonhou com a pessoa feliz. E olha, isso pode trazer, por exemplo, conforto, pode trazer uma aceitação da vida. Quantas mães eu já vi, ai padre, que bom, no meu sonho meu filho está tão feliz, e isso me consolou. Isso me confortou, isso me fez aceitar mais a morte. Ou seja, esse tipo de sonho pode ser um sinal de que você está começando a aceitar a perda. A imagem de um parente feliz pode trazer consolo, indicando que eles estão em paz, e você começa também a ficar em paz. Você começa a ter aquelas lembranças positivas, e aí você começa a aceitar, você começa a perceber que
trouxe o consolo para você, né? O sonho pode refletir as suas lembranças, seus sentimentos positivos, felizes que você teve em relação a essa pessoa. Então, ver um ente querido feliz pode ser um modo de relembrar os bons momentos, o amor que vocês compartilharam. E aí, então, você vê isso como uma mensagem de apoio, uma mensagem de consolo, uma mensagem de força. Algumas pessoas também, com certeza, acreditam que sonhos com falecido pode transmitir essas mensagens. A felicidade do seu parente pode ser interpretada como esse encorajamento para que você busque a sua felicidade, ou a felicidade de sua própria vida. Eu já ouvi também, ai, padre, eu sonhei com meu filho e ele falou que não estava feliz porque me vê sofrendo. Olha aí, tá vendo? A mensagem que a pessoa tirou. Então, ela começa a processar suas emoções e que o sonho pode ser parte do seu processo de luto, de cura para ela, ajudando a lidar com a dor da perda. Então, meu irmão, minha irmã, a presença de um parente feliz pode simbolizar essa liberação de emoções que antes eram negativas, mas agora trouxe consolo, trouxe paz, trouxe força. A gente refletir sobre a vida, a gente refletir sobre a importância, sonhar com alguém que já partiu, especialmente de forma positiva, de forma feliz, pode levar a reflexões sobre como estamos vivendo a vida, como você está vivendo a sua própria vida. E aí pode ser um incentivo a buscar a alegria, a satisfação. Vamos pegar um pouco a palavra de Deus. A Bíblia não fala diretamente a questão de sonhar com pessoas falecidas. Não fala, eu procurei e realmente você não encontra. Pode ser que mais para frente eu encontro. Mas algumas passagens que podem ser interpretadas em relação a sonhos e a vida após a morte. Eu trouxe uma, por exemplo, embora a Bíblia ela não forneça essa interpretação clara sobre sonhos com falecidos, eu já posso testemunhar que muitos crentes veem esses sonhos como um momento de reflexão emocional ou espiritual, mas pode ajudar na dor da perda. É importante considerar que cada um tem o seu jeito, é um contexto pessoal de cada um, mas a espiritualidade de cada um pode refletir. Eu vi aqui o Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 3. Mateus 17, versículo de 1 a 3. Eu estou aqui na Bíblia da Ave Maria e estou na página 1304, quem tiver a mesma Bíblia. Então, esse é o relato da transfiguração de Jesus, que nós rezamos toda semana no Santo Terço. A transfiguração de Jesus, que é rica em significado, ela pode também oferecer conforto e reflexão para aqueles que sonham com pessoas falecidas, porque nesta passagem, Jesus, ele pega Pedro, Tiago e João, ele leva Pedro, Tiago e João a um monte alto, e aí a sua aparência se transforma, e ele é visto conversando com Moisés e Elias, que já são falecidos, mas que na palavra de Deus são figuras que representam a lei e os profetas. Moisés, a lei, e Elias, os profetas. Então, vamos ver, capítulo 17 de Mateus, versículo de 1 a 3. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-o à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Meu irmão, essa transfiguração, ela é esse poderoso testemunho da continuidade da vida após a morte. Em outras reflexões, a mais forte é essa. É um grande testemunho da vida após a morte. Moisés e Elias, que já haviam vivido e já haviam morrido, eles apareceram com Jesus, sugerindo que a morte não é o fim. E que a morte ela é uma transição para uma nova forma de existência. Aqui o Evangelho dá bem claro essa reflexão. Então, eu diria, para aqueles que sonham com entes queridos falecidos,
Essa passagem ela pode ser um lembrete que reconforta, que conforta, que consola. É muito reconfortante mesmo, de que a conexão com aqueles que partiram não é perdida, não é perdida. Como disse Santo Agostinho, nós vamos rezar daqui a pouco, né? Estou vivendo no mundo do Criador, vocês no mundo da criatura. Então a presença dessas figuras espirituais nos sonhos pode ser vista como uma forma de comunicação ou um sinal de que eles continuam a viver uma vida além da nossa, um plano além da nossa, uma existência além da nossa. Então, e aí podemos sim refletir sobre a presença dos falecidos. Os sonhos com pessoas queridas que faleceram, muitas vezes, elas, como eu disse agora há pouco, elas evocam essas emoções profundas e podem trazer à tona sentimentos de saudade, de amor e até mesmo de questões não resolvidas, como partilhamos aqui agora há pouco. Então, a gente viu aqui na palavra de Deus que a experiência da transfiguração nos ensina que mesmo após a morte, as relações e as memórias que construímos permanecem muito significativas, muito importante. Esses sonhos, então, eles permanecem como uma oportunidade, repito, para refletir sobre a vida da pessoa e as lições que ela deixou, o impacto que teve na sua jornada, o impacto que ainda tem conosco. Isso certamente vai trazer conforto, porque isso realmente aumenta a esperança na vida eterna, meu irmão, minha irmã. Além disso, a transfiguração de Jesus oferece um profundo conforto quando nos lembra de que a vida é transformada. Olha, é que há esperança além da dor da perda, tá vendo? Há esperança de que a vida é transformada. Então, quando sonhamos com alguém que amamos, nós podemos encontrar consolo na ideia de que eles estão em um lugar de paz, em um lugar de luz, como mostra Jesus transfigurado, um lugar de luz, um lugar de paz. Esses sonhos, então, podem nos ajudar a processar o luto que estamos vivendo, nos ajudar a buscar um sentido de fechar a relação que temos, que não foi resolvida, de não ficar com consciência pesada. Então, o luto faz buscar esse fechamento, permitindo que nos lembremos das alegrias que compartilhamos, do amor que vivemos. Isso nunca morre, nunca morre. Repito, somente se foi aquela pessoa tão querida na minha vida, tão amada, tão boa, tão importante, a saudade vai estar sempre crescendo, porque saudade só sente quem ama. A gente só sente saudade de quem realmente teve a ver na nossa vida, teve presença, teve fundamento, teve amor de verdade. Então, muito disso a gente pode estar vivenciando. Eu também estava refletindo que refletir essa passagem de Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 3, sobre a transfiguração, nós podemos encontrar essa mensagem de esperança, essa mensagem de continuidade da vida. A vida após a morte é esse mistério que é uma parte revelada da experiência que nós temos aqui com o nosso Senhor, da experiência que temos. E isso pode incluir, inclusive, os nossos sonhos, que pode nos conectar com aqueles que partiram, oferecendo, então, esse espaço, repito, para a cura, para a reflexão sobre o amor que transcende o tempo, o espaço, que transcende a realidade, que é o mistério. Então, pensamos que Nossa Senhora nos ajude, que essa compreensão traga paz realmente, traga conforto àqueles que navegam pelas águas do luto, aqueles que estão aí vivenciando a saudade, que seja cada vez mais consolado com essa certeza que Nosso Senhor nos dá da vida que continua na eternidade, no coração de Deus. Eu também peguei outra passagem, Eclesiastes, capítulo 9, versículos de 5 a 6. Essa aqui nos lembra que os mortos, eles não têm mais parte nas atividades e nas experiências da vida que continuamos a viver, e é muito profunda quando a gente vai meditar nela. Eclesiastes 9, de 5 a 6. Eu estou aqui na Bíblia da Ave Maria, está na página 823. Eclesiastes 9, versículos de 5 a 6. Com efeito, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos de nada sabem.
Para eles não há mais recompensa, porque sua lembrança jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja acabaram. Não terão mais parte alguma para o futuro no que se faz debaixo do sol. Forte essa passagem, viu? Eu estava meditando aqui que o autor, ele enfatiza que enquanto estamos vivos, nós temos oportunidade de fazer escolhas, nós temos oportunidade de amar, de criar memórias. Eu sempre gosto de lembrar que amar não é sentimento. Sentimento é paixão, que logo passa, acaba. Sentimento é raiva, sentimento... Enfim, amar é opção, é querer, é se esforçar, é lutar. E fazer escolhas, o autor nos mostra aqui que enquanto estamos vivos, temos a oportunidade de fazer essas escolhas, de amar, de criar as memórias, e que sejam sempre memórias boas, nada de memória negativa. Essa perspectiva pode ser muito reconfortante, especialmente para aqueles que se sentem sobrecarregados aí pela dor, pela saudade, pela dor da perda, enfim. Vocês perceberam que aqui a inatividade dos mortos, né? Os mortos, eles, aqui como nós vimos em Eclesiastes capítulo 9, versículo de 5 a 6, nós lemos que os vivos sabem que vão morrer, que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Olha, meu irmão, minha irmã, eu estava meditando, e isso me lembra, isso te lembra, isso nos lembra, uma vez que alguém partiu, eles não têm influência sobre os eventos que desenrolam em nossas vidas, nenhuma. Então, não há medo para isso, eles não têm influência nenhuma. Essa ideia, ela pode aliviar a ansiedade que muitas pessoas sentem em relação ao que os falecidos pensariam ou ao que os falecidos sentiriam sobre as escolhas que fazemos. Não, as escolhas que fazemos, as consequências vamos sofrer. Você faz as suas escolhas e a sua escolha faz você. Eu sempre falo isso. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas faz você. Por isso que quem escolhe amar, sabe que para amar há desafio, não é fácil, a provação. De repente tem que entregar a própria vida como fez Jesus. A vida deve ser vivida plenamente, sem o peso da preocupação com a opinião dos que já se foram, não pode mais decidir sobre isso. Então, meditando isso, a influência dos sonhos que a gente tem, embora os mortos não possam influenciar diretamente na nossa vida cotidiana, muitos, repito, experimentam nos sonhos com entes queridos falecidos essa cura. Esses sonhos podem trazer essas emoções intensas e alguns casos, como nós acabamos de ver, parece que a pessoa falecida está tentando se comunicar ou oferecer conforto, ou oferecer perdão, resolver de fato aquilo que não foi resolvido na vida. Então, é uma experiência aí que a gente pode ter cada vez mais, que pode ser interpretada como uma forma de processar esse nosso emocional, onde o nosso subconsciente, ele vai fazer a gente lidar com a dor da perda, buscando então esse fechamento. E aí, como é importante a memória, né? A nossa memória tem um valor imenso, porque sonhar com alguém que partiu, ela pode ser uma maneira de manter viva a memória dessa pessoa e nos fazer refletir sobre o impacto que ela teve em nossa vida. Repito, é natural sentir saudade e querer honrar a memória dos que amamos. No entanto, é importante a gente entender que essas experiências não devem nos prender ao passado, não devem nos fazer sofrer. Pelo contrário, devem nos curar e nos fortalecer. Em vez de nos prender ao passado, nós devemos permitir que essas memórias nos inspirem a viver de forma mais plena, significativa a nossa vida, fazendo a gente valorizar cada vez mais a vida e as pessoas, né? Então, meu irmão, minha irmã, que seja uma libertação das preocupações. Eu vejo nessa mensagem do Eclesiástico aqui, Eclesiastes, uma forma de nos encorajar a não nos preocuparmos excessivamente com os mortos. Não nos preocuparmos no sentido de estar
pensando que eles estão mal, mas pois eles não participam mais da vida como nós conhecemos. Eles precisam sim das nossas orações para se purificar, para chegar até Deus, para encontrar a eternidade feliz, a luz da eternidade. Por isso é muito forte, acendemos as velas, a luz de Cristo ressuscitado. A gente refletir que em vez de permitir que a preocupação nos consuma, nós podemos encontrar paz na aceitação de que os falecidos não têm controle sobre o nosso presente e, muito pelo contrário, em vez disso, devemos focar em como honrar suas memórias através das nossas orações e, principalmente, através das nossas escolhas diárias, escolhendo ser feliz, escolhendo ficar em paz, escolhendo o bem. Repito, você faz a sua escolha faz você. Escolha ser feliz. Portanto, meu irmão, minha irmã, que esse versículo de Eclesiastes 9, capítulo 5, versículo 6, que nós encontramos aqui, essa bela, ao meu ver, mensagem de libertação e de aceitação. Os mortos não devem influenciar nossas decisões, mas podemos manter suas memórias vivas em nossos corações. Portanto, sonhos com os entes queridos pode sim ser uma forma de conexão emocional, mas não devemos permitir que eles nos afastem da vida que estamos chamados a viver e viver bem. Que possamos então encontrar conforto na certeza de que, mesmo na ausência física, o amor e as lições deixadas por aqueles que partiram continuam a nos guiar, continua a nos manter vivos, felizes e fortalecidos. Portanto, meu irmão, minha irmã, vocês viram que a Bíblia também oferece conforto para aqueles que estão em luto, como nós vimos agora há pouco. E tinha uma passagem que o padre separou aqui, mas não vai dar tempo de partilhar. No próximo programa a gente partilha sobre esse conforto, sobre esse consolo. Vamos pedir que Nossa Senhora nos ajude. E, repito, durma sempre com esse propósito. Se eu sonhar com alguém, eu peço um abraço. Pode ter certeza, esse abraço é libertador. Meu irmão, minha irmã, vamos então numa mensagem de WhatsApp, né, Michel, antes da nossa oração, enquanto isso, acenda as vozes, acenda a sua vela. Os vídeos da Soares que ela mandou aqui. Olha aí que bênção. Vamos soltar o áudio aqui da Soares. Sempre. Bom dia, Padre Marcos. Bom dia. Quem sabe faz ao vivo, problema técnico. Olha que maravilha. Mandou 2 vídeos, peraí. São 2 vídeos da Soares, grande amiga Soares, podóloga. Bom dia, Padre Marcos, olha quem está aqui. Bom dia, uma bênção. Deus abençoe. Fala bom dia, seu Antônio, Padre Marcos. Bom dia, bom dia. Que bênção, que maravilha. A Soares, muito obrigado. Outro é o Guilherme, com a mamãe dele, grande irmão e amigo. Vamos acender nossa vela, Michel? Vamos, tem muita mensagem. Depois o padre vai responder todo mundo aí no Muito obrigado. No chat. Que maravilha. Deus seja louvado pela sua presença, Deus seja louvado pelo seu carinho. Vamos então acender a nossa vela, pedindo ao Espírito Santo de Deus que ilumine a eternidade dos nossos parentes e amigos falecidos, para que encontre a luz da ressurreição. E pedir que o mesmo Espírito Santo mande um raio de luz para consolar, fortalecer, animar a vida, a alma, a mente daqueles que choram, ainda entristecidos pela dor da separação. Rezemos todos juntos. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi.
Santo Agostinho, rogai por nós. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Onde chegar esse vídeo, chegue também as bênçãos de Deus em sua vida, seus projetos, seus sonhos, sua família, suas necessidades. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Fique em paz. Foi na intimidade que encontrei o amor que tanto tempo procurei. Impossível é viver longe de ti, se o teu amor me convida a ficar. A tua presença, Deus, é o lugar que pra sempre eu quero estar, com os anjos adorar. A tua presença, Deus, é o lugar que pra sempre eu quero estar, com os anjos adorar. Foi na intimidade que encontrei o amor que tanto tempo procurei. Impossível é viver longe de ti, se o teu amor me convida a ficar. A tua presença, Deus, é o lugar que pra sempre eu quero estar, com os anjos adorar. A tua presença, Deus, é o lugar que pra sempre eu quero estar, com os anjos adorar. Sim, Deus, esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos gastar os nossos dias em Tua presença, porque foi aqui que o nosso coração cansado encontrou vida. Por isso recebe hoje essa canção, recebe hoje esse louvor, recebe hoje a nossa oração, Deus. Nós queremos hoje declarar que Tu és santo, que Tu és digno, que Tu és poderoso, que Tu és o nosso Deus. Rádio Santa Rita de Cássia. Aqui é bom demais. Rádio Santa Rita de Cássia.